Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está debatendo o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O nosso convidado é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que ocupou o cargo de alta autoridade do Mercosul, além de ter sido ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula e secretário-geral do Itamaraty. Embaixador, a questão das tarifas é vital. Digamos assim que um dos mecanismos que os países têm em defesa de suas próprias economias é a prática de tarifas comuns. Alguns usam isso muito bem, outros não. Mas há sempre pressão, digamos, das grandes economias interessadas em ampliar os seus mercados para que essas tarifas sejam reduzidas a zero, né, na melhor das hipóteses. Ora, na atualidade o Brasil, por exemplo, registra elevadas taxas de emprego, ao passo que a União Europeia, muitos países, têm problemas com desemprego sem solução à vista, altas taxas de desemprego, aliás. De que maneira tais fatores incidem ou deveriam incidir sobre a mesa de negociação de um acordo econômico e comercial entre as duas partes? Roberto, a questão da tarifa é muito importante. Porque se nós temos o Mercosul, que é uma união aduaneira, a característica central do Mercosul é a tarifa externa comum. O que é a tarifa externa comum? O que ela significa? Significa que os estados do Mercosul dão uma preferência às empresas que estão instaladas, nacionais ou estrangeiras, dentro da área do Mercosul, em relação às empresas que estão fora do Mercosul. Isso, naturalmente, contribui para o desenvolvimento econômico, para o emprego, para o desenvolvimento tecnológico, para a formação da mão de obra e assim por diante. Né? Muito bem. No momento em que você retira essa tarifa externa comum para um bloco de países que é grande, a União Europeia, né? Significa que, para a União Europeia, o Mercosul deixa de existir, porque a tarifa sumiu para as empresas europeias. Ainda que isso leve alguns anos, não importa. É um compromisso que o Estado assume. Quando o senhor fala deixa de existir, é como se houvesse filosoficamente uma ideia de anexação ou de aproximação. Ou melhor, você deixa de ter tarifa, você deixa de poder orientar o seu desenvolvimento. Um dos mecanismos de orientação e desenvolvimento econômico é a proteção. Por outro lado, a tarifa estimula o ingresso de capital estrangeiro. Que o capital estrangeiro pode preferir, ao invés de exportar para cá, investir aqui. Isso é o que ocorreu no passado, em todos os países, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Inglaterra, em todos os países, na Alemanha, compreende? E esse estímulo ao capital estrangeiro deixa de existir, que não existe mais tarifa. Então, digamos, vamos dar um exemplo claro. Vamos supor uma fábrica de automóvel, vamos dar um nome, Renault, vem se instalar no Brasil. Por que ela vem se instalar no Brasil? Porque ela, para exportar para o Brasil, tem uma tarifa de importação, que faz com que ela fique menos competitiva em relação às marcas instaladas no Brasil. Então, ela pode chegar à conclusão que deve investir no Brasil. Isso gera emprego, gera desenvolvimento tecnológico. Assim, não é um simples mercado de venda dos seus produtos. Né? Então, o que ocorre? Isso é de grande importância como instrumento para a promoção do desenvolvimento. Claro que aqueles que acham que não deve haver promoção do desenvolvimento, tarifas não devem existir. Porque isso impede a ação do Estado de dar preferência a quem está aqui, nacional ou estrangeiro. Naturalmente que os nacionais, que são ainda menos competitivos do que as grandes empresas, esses serão extraordinariamente afetados. Nós vamos ouvir agora uma opinião do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que também é vice-presidente do Parlasul, que aborda com frequência esse tema. Vamos lá. A minha preocupação maior com esse acordo bilateral com a União Europeia é que a União Europeia está quebrada. A crise de 2008-2009 liquidou a União Europeia. E a União Europeia tenta sobreviver exportando para o mundo, exportando tecnologia. Então, que tipo de acordo o Brasil pode fazer com a União Europeia? Eles vão melhorar um pouquinho, já que muito não podem melhorar, a importação das nossas commodities? O preço já é baixo. E nós vamos fazer o quê? Vamos liquidar de vez com a indústria nacional
importando os produtos que eles desesperadamente querem nos vender, impedindo qualquer possibilidade de crescimento da indústria nacional. Esse acordo bilateral é o acordo da primarização definitiva da economia brasileira. Eu não consigo entender como é que o Brasil entrou nessa de encaminhar o acordo. Pois é, embaixador, como é que nós poderíamos entender que o Brasil esteja diferente de 2004 na negociação da ALCA, agora uma linha que parece ser diametralmente oposta? Veja, o que ocorre, acredito eu, é que existe hoje em dia, uma visão equivocada sobre um tema que se chama cadeias globais de produção. De que para o Brasil se inserir nas chamadas cadeias globais de produção, né, seria importante liberalizar o comércio exterior. Ora, cadeias globais de produção, primeiro que o Brasil está inserido, ele está mal inserido, mas está inserido. Ele exporta minério de ferro para a China e importa trilhos, por exemplo. E assim por diante, exporta minério de ferro para o mundo e importa produtos manufaturados a partir do minério de ferro, né? E assim com outros produtos, né? Isso é pré-Era Vargas, né? Pois é. Mas, enfim, isso está voltando, né? Então, há essa ideia de que você, para modernizar a economia, você teria que liberalizá-la. Não é o que a China fez, por exemplo. Não foi o que a China fez, né? Ela, pelo contrário, estabeleceu uma série de controles para que a abertura da economia correspondesse ao desenvolvimento industrial. Bem condicionado. Bem condicionado e orientado. Né? Não é o caso do que está ocorrendo. Aqui é uma visão do mundo que diz o seguinte: nós não podemos ter nenhum obstáculo à atividade econômica e empresarial. E a tarifa é um obstáculo e que contribui para a distorção dos preços e assim por diante, né? Então é uma coisa que sobrevive à ideia do livre comércio, porque, além disso, este acordo não é apenas sobre livre comércio de produtos, tem várias outras coisas. Por exemplo, nós temos aqui questões relacionadas a patentes, compras públicas, investimentos, serviços. Só aí já tem um material fácil para sua análise. A ideia Patentes, básica de tudo isso é que serão dadas condições iguais ao capital que está fora do Mercosul, as empresas não podem, as que estão dentro. Então, por exemplo, nas compras governamentais, hoje em dia há uma legislação no Brasil que privilegia as empresas que estão no país nas compras governamentais, dá um diferencial de preço. Para gerar emprego aqui. Com um acordo desses, deixa de haver isto. Para gerar emprego lá. Exato. E assim por diante, na área dos investimentos, impedir qualquer possibilidade do Estado orientar os investimentos. A própria legislação nossa de conteúdo nacional, isto é, dar preferência a quem produz no Brasil, fica prejudicada, é óbvio. Né? 3. A área de serviços, a abertura do setor de serviços, que, aliás, já está se fazendo de forma subreptícia, porque se está permitindo o ingresso do capital estrangeiro em áreas estratégicas, como educação, saúde e assim por diante. Em breve veremos isso na área das comunicações. Das comunicações, sim. Dos jornais, da imprensa. Né? A televisão já houve uma lei que abre 100% ao capital externo. A ideia é abrir. A ideia de que o capital externo é igual ao capital nacional. Isso é um grave equívoco. Mas pode até não estar escrito, não é, embaixador? Mas, aparentemente, esses acordos, ou acordos dessa natureza, envolvem algum tipo de orientação em relação ao papel do Estado. Ou seja, o que o Estado deve, até onde pode ir, ou onde ele deve ceder, deixar de atuar. Restringe as possibilidades de uma política de desenvolvimento econômico do país. Restringe totalmente. Né? Porque uma política de desenvolvimento, ela tem que, em primeiro lugar, se verificar na área comercial, né? Para estabelecer condições que privilegiem o desenvolvimento. Isto é, o investimento no Brasil, tanto dos nacionais quanto dos estrangeiros. Na área industrial, na área agrícola, na área de serviços, assim por diante. E que ela permita também orientar o capital estrangeiro, o capital e o comércio. Fazer com que o capital se destine a certas áreas, que promova o desenvolvimento tecnológico,
que auxilie no esforço de diversificação das exportações. Então, nós temos um mantra. É preciso diversificar as exportações. Mas quem é que vai exportar? As empresas. Quem são as empresas? São estrangeiras. Se você não pode regulamentar a ação das empresas estrangeiras, elas não exportam, só exportarão quando isso for conveniente. Sobretudo porque hoje já não há mais aquela separação e distinção entre empresa nacional e empresa estrangeira. Mesmo assim, na prática, por exemplo, na área de compras governamentais, há uma diferença. Muito bem. Ou melhor, entre instaladas e não instaladas no Brasil. Isso é que é a diferença hoje em dia, que é importante, inclusive porque o capital estrangeiro hoje em dia tem uma presença avassaladora na economia brasileira. Então, como discipliná-lo? Porque ele tem outros interesses. Ele não tem esse interesse. Aliás, eu queria recomendar muito para aqueles que defendem acordos de livre comércio a leitura do artigo do ministro Jorge Castanheda, que foi ministro no governo Fox, no México. Fez um artigo este ano, em janeiro, na revista Foreign Affairs, dizendo que o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio de que participam os Estados Unidos, o México e o Canadá, não realizou nenhuma das promessas esperadas. Ele estava arrependido? Aparentemente. Embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Muito obrigado a vocês de casa também que acompanharam. Se quiserem nos mandar dicas, sugestões ou críticas do nosso trabalho, olha aí o 0800 na sua telinha, 0800 61 2211. Ou se quiserem baixar, copiar esse ou outros programas da TV Senado, você pode utilizar esse endereço que está aí na sua tela também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.